12. No começo do 16º século, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thorn, Prússia, em 1472, morto em 1543, repete as ideias de Pitágoras, publica um sistema que, confirmado cada dia pelas novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou em derrubar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro e os planetas descrevem órbitas circulares ao redor deste astro. A Lua é um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminadas pelo Sol, que eles são esferas semelhantes à Terra, observa suas fases, determina a duração da sua rotação sobre o seu eixo, dá, assim, com provas materiais, uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desde então, desmorona o alicerce dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos por mundos semelhantes à Terra e, como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas por inumeráveis sóis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários. E o Sol, ele mesmo, foi reconhecido por estrela, centro de 1 turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. As estrelas não estão mais confinadas numa zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço, sem limites. As que parecem se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores, em aparência, são as mais distantes de nós. As mais gordas, as que estão mais perto, estão ainda a centenas de milhares de léguas. Os grupos a que se deu o nome de constelações não são senão conjuntos aparentes causados pela distância. Suas figuras são efeitos de perspectiva, como se formam para a visão daquele que está colocado em um ponto fixo de luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta. Mas esses conjuntos não existem em realidade. Se pudesse se transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria e novos grupos se desenhariam à visão. Desde que esses grupos não existem senão em aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhe atribui é ilusório, e a sua influência não poderia existir senão na imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhe nomes, tais como os de Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Ursa Grande ou Carro de Davi, Ursa Pequena, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, a maioria de fantasia, mas que em todos os casos não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão que se procuraria essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, das que, sobretudo, constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia que ligam ao nome que levam. Se a que é chamada leão tivesse sido chamada asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuído uma outra influência. 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita interessado na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a crença que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar um alicerce de vários milhares de anos. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal.
Graças à imprensa, o público iniciado nas ideias novas começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais